nossa irmã Beatriz, amém? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, todos os presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, honrar a Deus pela vida das irmãs Dora e da irmã Priscila, pelo convite para essa noite tão especial. E, por favor, vamos abrir no livro de Lucas 15, versículo 8. A mensagem de hoje é missão. Toda mulher agiria assim. Vamos à leitura. Lucas 15, versículo 8. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas é um médico e gentil convertido. Ele direciona o seu evangelho principalmente a eleitores gregos, os gentios. O capítulo 15, ele relata perda, busca e celebração. Apresenta temas relevantes da época, da cultura da época, o constante conflito entre os judeus e gentios e as críticas ao ministério de Jesus por parte dos fariseus. O contexto imediato é uma resposta de Jesus à murmuração dos líderes religiosos da época, que é feita através de parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, que formam um único discurso. Observe, uma parábola é uma história ou situação no mundo natural e humano usada para ilustrar ou defender algum princípio espiritual. Os 2 primeiros versículos mostram o cenário. Grandes multidões de publicanos e pecadores, pessoas moralmente reprovadas pela elite religiosa, se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, e os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, mestres da lei. Jesus não apenas ensinava, ele mantinha comunhão de mesa com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Comer com alguém significa aceitação, amizade e pacto de paz. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o próprio lar. Como você se posiciona diante dos desafios diários? Você é uma mulher praticante da palavra ou é apenas ouvinte? Apresento 3 atitudes que toda mulher cristã em missão deve praticar. A primeira atitude: acender a candeia, acender a lamparina. Uma necessidade absoluta descrita por Jesus, que no caso é a mulher acender a candeia para conseguir enxergar qualquer coisa no chão. Candeia é uma pequena lâmpada de argila alimentada por azeite de oliva. Luz para o passo de cada vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
luz para o meu caminho. Esse salmo, na realidade, ele ganha um significado ainda mais profundo quando entendemos como eram as candeias e as estradas daquela época. A poesia hebraica, ela trabalha por repetições de ideias complementares, o que é uma troca de significados baseado em semelhança. As candeias de argila eram pequenas e iluminavam apenas um raio de 1 metro. Então, assim, dizer que a palavra é lâmpada para os meus pés é, na realidade, dar uma dimensão imediata, que significa que Deus dá a revelação necessária para o próximo passo. Se você pega a palavra, que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, a candeia, ela só vai iluminar um espaço à tua frente, ela não vai dar todo o percurso. Então, conforme você vai andando, ela vai iluminando. E por isso que o salmista fez essa comparação. Isso se torna, no caso, a revelação necessária para o próximo passo, exigindo uma caminhada diária de confiança e dependência. Quais são os perigos daquela época, né? As estradas não eram pavimentadas, então eram trilhas, tinham muitos buracos, animais peçonhentos. Então, quem não tivesse com uma candeia por perto, ou seja, quem não tiver a palavra, pode cair nos perigos que o mundo apresenta. Aplicação prática, né? O salmista mostra o mundo que é como uma estrada escura cheia de armadilhas morais e espirituais. A palavra de Deus funciona como essa pequena lâmpada de argila. Ela afasta a escuridão do caminho, permitindo que a pessoa veja onde está pisando para não cair na tentação ou tomar decisões erradas. No Salmo, a lâmpada é usada para evitar que quem está andando se perca. Você não consegue andar numa estrada escura. Se não tiver um ponto de luz, você vai acabar tropeçando, você vai acabar sendo picado por um animal peçonhento. Então, a palavra significa isso. As casas, né, da Palestina, elas, principalmente as casas humildes, elas eram projetadas para proteção e economia. Então, elas não eram projetadas para conforto e luminosidade. Por isso, as casas eram muito escuras. Então, existia a necessidade de ter uma lâmpada para iluminar. Elas sem luz plena do dia, devido às poucas janelas, e quando existiam era apenas uma saída de ar. Então, precisava, sim, de ter uma iluminação interna. A segunda atitude, varre a casa. Ou seja, qual foi a necessidade? Subiu uma dracma. Então, eu preciso varrer a casa para encontrar onde que eu perdi aquela dracma. A dracma era uma moeda muito pequenininha. É como se fosse a nossa moedinha de 1 centavo, por exemplo. Ela é muito pequena. O piso da maioria das casas era feito de pedra coladas com argila, né, misturado com esterco seco. Então elas eram compactadas até ficarem duras. Então, cair no chão escuro, você não conseguia ver, porque o piso era irregular, ele geralmente rachava. Então tinha essa necessidade de procurar. Lucas, na realidade, faz referência aqui no texto a uma moeda grega, a dracma, e não uma moeda romana, que é o denário, que muita gente conhece também. O valor monetário dessas moedas era muito próximo, tá? E equivalia a um dia de trabalho. Jesus estava na Galileia e era uma região fortemente influenciada pela cultura grega. Então, por isso, a referência da moeda. Ou seja, onde as moedas gregas circulavam no comércio e no dia a dia das famílias, ao usar a dracma, Jesus conectava a história diretamente à economia doméstica e afetiva daquela mulher. Então, existia um propósito do uso dessas palavras. Um detalhe cultural judaico muito interessante é que o dote do casamento. O que é o dote do casamento? Naquela época, as mulheres casadas,
elas recebiam uma faixa, um cordão, com moedas, 10 moedas de prata, costuradas, né, nesse cordão que era chamado de semedi, com 10 moedas, e funcionava como uma aliança de casamento, e também como fundo de reserva, caso o marido morresse, né? Se a moeda perdida fazia parte desse adorno, perder uma ou mais moedas significava desfigurar sua joia de casamento. Isso traria grande vergonha social, né, para ela diante do marido e das vizinhas. Para uma mulher humilde, perder uma dracma significava perder 10% do seu orçamento. Então era uma economia de emergência que ela não podia perder. Quando entendemos esse contexto cultural do Oriente Médio, nós percebemos o desespero da mulher, que não era apenas financeiro, mas emocional, social e legal. A conduta. Toda mulher agiria assim. Quando há discernimento da situação, percebe uma falta ou desconexão, e a conduta é fazer uma varredura minuciosa no ambiente. Com a luz da candeia de azeite, como a luz era fraca e muito limitada, ela usava uma técnica de busca, como se ajoelhar e usar uma vassoura para procurar, né? Geralmente era feito de ramos secos, né? Mas ao varrer o chão com aquela vassoura, não era apenas para tirar a poeira ou a sujeira, era simplesmente para ouvir o barulho do metal que fazia quando batia numa pedra ou a vassoura empurrasse. Então ela estava ouvindo para saber onde que ela ia procurar, onde ela ia achar. Por quê? Era muito escuro, então não dava para ver. A técnica era ouvir. A terceira atitude, procurar diligentemente até encontrar. Essa reconstrução histórica destaca a mensagem de Jesus. Deus não faz nada superficial. Ele se abaixa, ilumina os cantos mais escuros e vasculha com paciência milimétrica até procurar o que havia perdido. A ação lógica humana de varrer, acender, buscar cuidadosamente, transferida para a realidade divina, enfatiza o valor de cada indivíduo para o coração de Deus e a alegria no céu por um pecador que se arrepende. O ponto central aqui não é o valor da moeda, mas a alegria do encontro. Ela reúne as amigas, as vizinhas, para celebrar. Se ela tivesse perdido apenas parte do orçamento diário dela, não ia fazer sentido, vamos comemorar comigo porque eu achei o dinheiro que eu perdi. Não, ela estava restituindo, restaurando a sua honra e a aliança do casamento. Por isso era muito importante ela reunir as amigas para comemorar. Suas amigas não celebravam o valor de uma dracma, mas sim o fato de que a dignidade daquela mulher estava intacta novamente. Quantas vezes pegamos a Bíblia, lemos esse e diversos textos e não imaginamos quantos detalhes tem por trás de cada palavra, de cada linha, de cada texto, de cada livro ou carta que está aqui dentro. A Bíblia não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de vida. Com o panorama apresentado aqui a respeito da mulher que perdeu, né, a dracma, vamos trazer para a nossa realidade, tá? Levando em conta a sequência natural das ações dessa mulher. 5 são os elementos das ações dessa mulher, que foi apresentado aqui no texto. Uma mulher, uma casa, um
objeto perdido, uma estratégia e uma recompensa. Uma mulher, no texto, representa o próprio Deus ou o Espírito Santo em sua ação incansável de procurar os perdidos. Uma casa representa cada um de nós, representa você. Você é a casa. Um objeto perdido representa o valor inestimável de cada indivíduo para o coração de Deus. Uma estratégia representa a palavra de Deus e seus efeitos. E uma recompensa, a alegria final, a restauração da identidade. Em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos santuário de Deus. E em 1 Pedro 2,5 afirma: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando há perda, não existe a completude, que é o estado ou a qualidade daquilo que está completo, inteiro ou perfeito, sem faltar nenhuma parte. A palavra completude vem da palavra completo, mais o sufixo tude, que quer dizer, que indica qualidade ou estado. Você é esse copo. Você é esse copo. Em que estágio você se encontra? Vazio? Meio vazio? Meio cheio? Está cheio? As circunstâncias, quedas, erros, perdas, fracassos, das mais variadas formas, perdas no caso financeira, emocional, espiritual, social, física ou até familiar. Há ou houve algo em sua vida que te fez ou te faz se sentir derrotada? Se examine. Vê se há em você algo que te faz se sentir assim. Ano passado, eu sofri uma perda financeira e social, o que bagunçou o emocional. E no início desse ano, uma perda familiar. Meu pai, com 80 anos, nos deixou. O luto me desestabilizou, até que afetou o físico e o espiritual. Alguns sintomas surgiram, como desânimo, choro do nada, esgotamento físico e mental. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e chamados segundo o seu propósito. Tudo isso representa grandes oportunidades para nos achegarmos ao Senhor, para confessarmos amarguras, ressentimentos, fraquezas e pecados e abraçarmos uma nova perspectiva de vida, uma nova realidade que se apresenta na nossa vida, que não se limita a esta terra, nem a este tempo, ela é eterna. No meu caso, eu precisei acender a candeia e procurar um objeto perdido, que era a ferritina. A quantidade de ferro no meu organismo estava baixa, eu estava anêmica e, como consequência, já estava afetando o espiritual. Eu já não estava meditando na palavra como eu meditava antes. A tristeza estava aflorada, as orações se tornaram escassas, o relacionamento com Deus estava sendo deixado de lado por estar dando ouvidos à voz do meu corpo carnal. Ficar em silêncio, não buscar ajuda, só curtindo aquele momento, aquela tristeza profunda. São sutilezas muito pequenas,
quase inofensivos, mas que fazem um estrago a longo prazo. Isso pode custar a sua vida eterna. Para minha restauração, foram necessárias 5 ampolas de ferritina, vulgo ferma, injetadas diretamente na veia. Mas para a mulher cristã em missão, a ampola é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se sabemos que somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, qual a sua situação atual? A sua casa está arrumada, organizada, limpa, completa, protegida, saudável, alegre? Caso não esteja, peça ajuda ao único que pode te ajudar nessa tarefa, o Espírito Santo. Você é esse copo. Em que estágio você se encontra? Vazio, cheio ou transbordante? Reconhecer, afirmar, caminhar, praticar, declarar, confessar ao Pai são algumas das atitudes do comportamento diário que nos leva a estar aptas a avançar e a entender a importância da missão. A missão não está restrita ao púlpito, e sim a qualquer lugar. Não é responsabilidade só do pastor, só dos líderes, das líderes. É nossa responsabilidade também. Missão é igual coragem, mais intenção, mais amor. Quando achar a moeda, chame as amigas para celebrar. Compartilhe com coragem, com verdadeira intenção e com o amor de Cristo. Você está decidida a ter uma vida com Deus que nunca experimentou antes? Está disposta a se comprometer com a missão que Jesus te confiou? E tudo, quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças ao Pai, a Deus. Que o Senhor possa abençoar cada irmã aqui presente, cada irmão aqui presente. Reflita, analise, peça ajuda do Espírito Santo. Apenas Ele vai poder te ajudar. Em alguns casos é necessário uma ajuda de um profissional para te ajudar a se levantar. Eu queria compartilhar com vocês o seguinte: existem 2 diferenças de processo de Deus e planos de Deus. Processo de Deus é Deus trabalhando em mim. Planos de Deus é Deus trabalhando através de mim. Então, quando a gente passa por diversas situações, adversidades, muito disso é usado por Deus para tratar, curar feridas dentro da gente. Esse é o processo que a gente passa. Então é o Deus agindo em mim, me curando, me restaurando, me sustentando para, no tempo oportuno, nós cumprirmos o plano de Deus, que é Deus operando através de mim, é Deus agindo por você, mas tudo seja feito para a honra e glória do nome de Deus, não para as pessoas. O servir na casa de Deus é muito
porque você se conecta com Deus. Você não está fazendo só porque eu estou fazendo na igreja. Não, faça tudo para Deus, para o reino de Deus. É para Ele que a gente deve todo louvor e toda oração. Amém. Vamos colocar de pé, amém? Silêncio tu está, eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo a coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Nossa, vamos estar orando pela nossa irmã Bia. Obrigada, irmã, pela ajuda, pelo companheirismo, porque nós somos irmãs em Cristo, né? Nós estamos lutando pelo mesmo propósito, né? Que é levar a palavra do nosso Deus, que é adorar o nosso Deus em todo tempo, em todo momento, né? Porque sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Te agradeço de coração pela sua ajuda, pela tua força. Então tá bom. Vamos estar só orando pela nossa irmã Beatriz. Bia para os mais íntimos, né? Tá, vamos estar orando pela nossa irmã Beatriz, que ela está começando, né, a levar a palavra do nosso Deus, que o Senhor continue te usando cada vez mais e mais, tá, irmã? Pedir ao nosso pastor para estar orando, amém? Parabéns, minha irmã, que Deus abençoe. É bom saber que você está no seminário, está estudando, está se preparando, né? Primeira vez pregando aqui, né? E vai ser inesquecível, com certeza, né? Estou mais, né, diante aí de uma igreja bonita, né? Aniversário, né? MCM. Deus abençoe poderosamente, tá bom? Possa ser bênção como já está sendo. Pai Santo, muito obrigado pela vida da tua serva que trouxe essa palavra. Nós possamos achar aquilo que nós buscamos, ó Deus, e que nós possamos buscar o Senhor na nossa vida todos os dias, que nós possamos acordar e que possamos ter o Senhor como nosso primeiro pensamento, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, ó Deus, o Senhor nos deu, ó Deus, uma palavra onde precisamos, ó Deus, buscar, ó Deus, aqueles que estão perdidos. Precisamos buscar a alegria, meu Pai, o ânimo. Quantas coisas, meu Pai, nós perdemos, mas nós podemos encontrar, porque o Senhor é a luz que ilumina. Aprendemos também que o Senhor ilumina cada dia, cada passo que nós damos, Senhor. Às vezes estamos preocupados com amanhã, mas precisamos viver o hoje e o agora. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.
Abençoe tua serva, capacite cada vez mais, que esse momento aqui, ó Deus, possa ser um momento, Senhor, de aprendizado, não só para ela, mas para todos nós que estamos aqui, ó Deus, porque com certeza, ó Deus, nós temos muito que aprender ainda, meu Pai. Não podemos dizer que nós já sabemos tudo, estamos longe disso. O Senhor venha nos dar, Senhor, cada dia mais a humildade para aprender mais e mais de Ti. Por isso estamos aqui nessa noite, viemos te buscar na Tua casa, porque precisamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém.